no serviço cristão. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Emmanuel comenta essa passagem, dizendo: aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões de dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimo-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel mais uma vez a postura do cristão frente à sociedade, destacando que no serviço cristão, que é o título da página, nós devemos atuar não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, conforme diz a passagem de Pedro em sua primeira epístola. Emmanuel vai dizer que ao cristão cabem tarefas de enormes proporções junto dos sofredores. Problemas da fé, questões da dor. E como o cristão se dedica ao próximo, dá de graça o que de graça recebeu, muitos vão persegui-los. Aqueles que vendem os dons divinos não concordarão e perturbarão os cristãos, buscando diminuí-los e, com a animosidade que lhes são próprios, perseguindo aqueles que praticam a caridade sem nada exigir. O cristão também receberá a aversão daqueles que se cristalizam na pequena ciência, porque procuramos a sabedoria espiritual. Portanto, os intelectuais, materialistas, aqueles que não reconhecem a grandeza de Deus e a sua ciência, vão perseguir também os cristãos por buscarem a sabedoria espiritual. Curioso notar que Emmanuel se refere à ciência humana como pequena ciência, já que, apesar dos grandes avanços, ainda temos muito a aprender e aprofundar, e somente com o conhecimento espírita cristão poderemos afirmar que a ciência, de fato, avançará na cura de doenças, nas facilidades para um mundo mais justo. Emmanuel prossegue, dizendo que os cristãos, porque se preparam para a vida eterna, desligando-se do egoísmo que destrói, são tidos como loucos por aqueles que satisfazem-se
na fantasia transitória. Portanto, os materialistas, os que buscam apenas o gozo dos prazeres passageiros, perseguirão também os cristãos, que devem buscar a vida eterna, não se entregando às paixões. Emmanuel, porém, vai dizer: quanto maior a incompreensão do mundo, mais deve-se intensificar as noções de responsabilidade para o cristão. Ele então vai dizer que não se refere aos estudiosos, aos investigadores ou aos observadores, mas sim àqueles que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e se entregam de coração voltado para o Cristo no auxílio aos necessitados. A sua experiência é nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade é igualmente grande para ser definida. Por isso, nós que buscamos o cristianismo, que guardamos os interesses de muitas almas, ouçamos Pedro, para que não nos envaideçamos, nem achemos que dominamos a herança de Deus, dando apenas o exemplo para o rebanho. Portanto, ainda que não sejamos líderes religiosos, cuidemos dos que nos cercam como se fosse o nosso rebanho, aqueles que nos observam, a fim de que possamos dar bons exemplos aos colegas de trabalho, aos familiares, aos amigos e também aos adversários, para que enxerguem em nós cristãos verdadeiros que estão buscando a sabedoria divina, reconhecendo na vida após a morte o porto a que todos chegarão um dia, a depender da sua condição e da sua conduta na terra. Que possamos dar, portanto, o exemplo para esse grande rebanho que compõe a sociedade, a humanidade, praticando todo o bem possível e necessário ao nosso adiantamento e, principalmente, tendo humildade, simplicidade de nos reconhecermos servidores de Jesus e não líderes que merecem destaque. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e buscamos na Tua palavra o consolo necessário, o ânimo, a fim de prosseguirmos apesar das perseguições que são naturais, porque o materialista, aquele que se dedica aos prazeres mundanos, se incomodam quando veem alguém buscando valores mais elevados, mais sublimes. Que nós sejamos, portanto, aqueles que buscam os valores da alma e resistam aos ataques das trevas e daqueles que ainda estão enclausurados no erro. Que assim seja.